Walter Levy deixou um legado de mais de 5.000 pinturas a óleo realizadas nos 58 anos em que viveu no Brasil. Por meio da visita a uma exposição sobre a obra dele, vamos conhecer os caminhos da criatividade que o pintor assumiu no decorrer dos anos. O Arte na Tela apresenta Walter Levy, o mestre do surrealismo no Brasil. Um sentido profundo e geral dessa exposição, que ela quer oferecer ao público um conhecimento e um ingresso ao mundo da imaginação, do sonho, do paradoxo, do estranhamento, no momento em que nós vivemos uma sociedade programada, quantificada, com todos os instrumentos da tecnologia, da informática. E o indivíduo aqui, o público visitante, tem oportunidade de viver um encantamento em cada uma das obras que nós trazemos aqui, 74 pinturas, e com os desenhos e gravuras e ilustrações de livros, compõem 134 objetos de arte do Walter Levy. Nós aceitamos fazer a exposição de Walter Levy porque ele faz parte de um período que é do modernismo brasileiro. Ele conviveu com os artistas da época do modernismo, desde do grupo Santa Helena até do pessoal da época da Semana de 22, que seria Tarsila do Amaral, Anita Malfatti. O que acontece, na verdade, ele é um artista que foi esquecido. Depois da morte dele, que foi em 1995, nenhuma exposição dele foi feita até hoje. Então estamos resgatando esse artista nas artes brasileiras. Walter Levy é um pintor brasileiro, mais alemão e judeu. E Walter Levy era um pintor que era em via de esquecimento. Quando comprei meu primeiro quadro, em 2003, era dos quadros que gostei, tive coup de cœur, como se diz em francês. E depois comecei a colecionar, a ver um pouco quem era Walter Levy, e vi que era um pintor que estava em via de esquecimento. Eu decidi de resgatá-lo. Nosso objetivo com Eliana é de fazê-la circular em todo o mundo para levantar a imagem deste artista. Filho de comerciantes judeus alemães, Walter Levy nasceu em 1905 e era filho único. Desde a infância, já demonstrava talento para o desenho. Com a ascensão de Hitler ao poder, Levy foi proibido de exercer qualquer atividade profissional ou artística. Naquela época, todos esses artistas foram proibidos de expor suas obras e ele, além de tudo, sendo judeu, sofreu pressões do antissemitismo que afetou a comunidade judaica na Europa inteira. De início, ele não é surrealista, tanto que você pode ver, começa a fase
é a retomada da pintura, ecos do realismo mágico e horrores da guerra. Aí nós falamos, me refiro, isso está também na publicação, que em entre 1935 e 1936, já havendo a campanha antissemita na Alemanha, a primeira exposição dele é fechada por um grupo de nazistas e logo depois a Câmara de Arte alemã proíbe os judeus a ser artistas. Como filho único, os pais se preocupam. Então, mandam para a Holanda. E ele vive alguns anos ali, até estourar a guerra, e leva tudo o que ele tinha. E isso se perdeu porque quando ele saiu da Holanda, essa cidade, Roterdã, foi totalmente destruída pelos bombardeios na Segunda Guerra, e ele trouxe realmente pouco. Mas quando jovem em Dortmund, no início da sua carreira de artista, ele foi bastante influenciado por um movimento novo que surge após a Primeira Guerra Mundial, que é o realismo mágico, na Alemanha. Walter Levy é um surrealista. Ele começa a obra dentro do que eles chamavam de realismo mágico, que depois vem a ser o surrealismo. Infelizmente, durante a guerra, as obras dele que ele deixou na Alemanha foram bombardeadas. A família dele, que fica na Alemanha, é morta no campo de concentração de Auschwitz e ele vem para cá em 1937. No Brasil, é importante ressaltar que aqui ele reencontra-se, ele se reorganiza emocionalmente, porque ele veio de um trauma, né, onde ele tem que deixar suas raízes, deixar sua história artística e pessoal. Aqui ele se reorganiza, ele encontra-se com o grupo dos modernistas, ele se encontra com Di Cavalcanti, com outros, Volpi, com outros artistas importantes brasileiros, mas, acima de tudo, ele se encontra com a brasilidade. Ele é abraçado pelo Brasil. O maior diferencial do Walter Levy é que ele, na essência, trouxe o surrealismo para o Brasil. O Walter Levy tem uma produção muito extensa, só que ele sempre manteve essa determinação com o surrealismo. Então, isso que diferencia Walter Levy dos outros artistas que navegaram pela área, pelo surrealismo. Tem a fase dos anos 60, que é a fase dele muito ligada. Se você notar, tem muita coisa que você revê em Brasília depois da fase dele, que eu chamo assim, Brasília, mas isso é o chamado meu. Depois tem a fase erótica, tem a fase da mulher azul. O Walter Levy era um biólogo, portanto, ele tinha muita influência das cactáceas, e que, aliás, no início da exposição você tem um exemplo da única obra que a gente pôde ter pré-1937, quer dizer, que veio com ele, que é um registro da obra dele anterior, porque, infelizmente, depois tudo foi destruído.
Walter Levy deixou um legado de mais de 5.000 pinturas a óleo realizadas nos 58 anos em que viveu no Brasil. Por meio da visita a uma exposição sobre a obra dele, vamos conhecer os caminhos da criatividade que o pintor assumiu no decorrer dos anos. É uma exposição generosa para resgatar um mestre que morreu em 95 e caiu no esquecimento. Lembrando desde um começo que em 1974 ele ganhou o prêmio do melhor pintor do ano das duas associações de críticos de arte, da Associação Paulista de Críticos de Artes e da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Além de ser homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como personalidade, grande pintor e ilustre cidadão da cidade, porque Levy logo se naturalizou. Portanto, é importante salientar que essa exposição faz o resgate de um grande nome, de um grande artista que acreditou e que viveu o surrealismo com intensidade e que faz parte da história artística do Brasil e que participou em bienais, tem quadros dele no acervo do MAN, no acervo do MAC, ele participou de uma bienal, inclusive na França, foi um nome muito requisitado, fez parte do grupo artístico efervescente brasileiro e agora nós estamos homenageando-o com essa reinauguração de uma exposição, com uma retrospectiva das obras dele, para lembrar que o Brasil teve o seu grande surrealista também. Nossa vida aqui anda mais surrealista do que nunca. Eu acho que, antes de mais nada, a oportunidade de resgatar a memória e conhecer a obra. E entender um pouco que o surrealismo não é uma corrente datada, mas é uma forma de fazer arte que está sendo revista em todos os cantos do planeta. Então, eu acho que isso vai levar como mensagem também para o visitante, né? Em 1956, Levy se casou com Dirce Pires, uma jovem que fora modelo de Di Cavalcanti, uma mulher cuja tonalidade de pele escura, com reflexos azulados, a mulher azul, está presente em muitas das obras do artista. Eu estou muito emocionada de ver o trabalho do Walter, porque 50 anos que a gente viveu, 55 anos, né? Muito bonita a exposição, muito bonita mesmo. A homenagem, apesar que eu já vi todos os quadros, acompanhei a vida inteira, né? Mas está muito bonita, ele merece. Eu espero que isso daí seja muito bom para ele, para a memória dele. Para a memória dele, realmente, eu espero que as pessoas vejam mais ele, né? Eu acho que, de um lado, a descoberta de um pintor de nível internacional, um surrealista o domínio da pintura pode revelar, né, uma qualidade como dos grandes surrealistas pintores como Salvador Dalí. E depois, o próprio surrealismo é um chamado de liberdade. Esse bem tão precioso para cada ser humano. A palavra de ordem do surrealismo é mudar a vida e transformar o mundo. E no processo do surrealismo, ele, ao olhar essas paisagens estranhas, esses seres que não são os seres que nós vemos na realidade, a pessoa também é chamada
a mergulhar e ativar a sua imaginação. Essa é uma exposição muito importante porque recupera um artista que estava esquecido aí dos anos 50, 60, né? E, então ela tem uma importância histórica de revelar para o público presente esse artista, né? Essa exposição está maravilhosa, enriquecida, porque o surrealismo está um pouco, revive com essa exposição. Uma fase muito importante da pintura brasileira, né? Foi essa fase. Por isso, apesar dele não ser estrangeiro, ele veio viver aqui, viveu muitos anos. Então foi uma época realmente notável para o surrealismo. É incrível, porque é um surrealismo que traz alegria para a gente, né? Traz um colorido bonito, uma excelente pintura, como fatura da pintura. Então, eu tenho a impressão que está tudo bem. Gostei de vir ver, sabe? É uma riqueza para nós, porque a gente tem assim visões do surrealismo bem estreitas, vamos dizer, né? Nesse contato direto. E ele traz assim uma permanência do surrealismo desde a origem da obra dele, né, no começo do século passado, até o final, a última obra que ele realizou com 90 anos, está aqui, né, uma coisa incrível, essa força, né, que a arte alimenta a gente. Isso é uma coisa muito bonita. A gente não tem essas oportunidades sempre, né, de ter um acervo desse, né, para poder ir vendo a permanência de uma obra, né? É muito importante essa exposição. Este foi o Arte na Tela. Walter Levy, o mestre do surrealismo no Brasil. Até a próxima!